Alguém tentou te matar? Eu trabalhei no tráfico, assim, eu comecei a trabalhar uma história com 15 anos de idade. Eu com 9 meses de nascido eu fui abandonado. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mano, um vídeo muito épico, porque eu estou em plena favela do Vidigal. Eu tô falando um pouquinho baixo porque o pessoal ali tá se concentrando. Só que antes, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de estar gravando aqui, primeiro, a favela do Vidigal, todo mundo que mora aqui, ao Felipe, pra quem não sabe quem que é esse cara, ele é um grande amigo. Posso falar de projetos passados? Pode. Vocês lembram um vídeo que eu gravei de um castelo? Inclusive, você estava? Eu estava, já que a gente não conversava. Você era super antipático. Obrigado. Então, o castelo nada mais era ele me convidou, enfim. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez. Você tá... de amizade. Você tá abrindo aí as portas dos seus contatos pra gente estar gravando esse vídeo. Só que hoje, né, meu amor, a gente tá aqui pra conhecer... Gente, o mundo espiritual parece que ele me segue. Aonde eu vou, tem uma macumba. Ele incorpora as almas... Exatamente, é o que eu ia te falar. De tanto ver os seus conteúdos e eu conviver aqui no Vidigal, eu achei esse cara que é um ícone aqui. E todos os respeitam muito por isso. Mas ele consegue incorporar as almas que caminham no Vidigal. Então ele tem uma energia muito grande. Ele vive num lugar, você viu, que é restrito. É um lugar de difícil acesso. Tanto é que a gente está transpirando aí de tanta escada, beco para chegar. E agora ele está te aguardando aí para você poder começar a conhecer. Eu estou ansiosa, gente, pra conhecer. Hoje a Thay, a Agatha está aqui só pra... Gente, eu estou aqui pra coisa. Todo mundo sabe que eu sou muito bem resolvida com a minha parte religiosa, mas eu não tenho problema nenhum em ir na igreja, em conhecer outro terreiro, conhecer histórias. Eu acho que nessa vida, quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente aprende e vamos lá conhecer. Como tá? Não estou como Agatha. Então, tipo assim, não se confundam, a gente vai conhecer outras... Conhecer uma pessoa que tem mediunidade, que tem fé, que tem uma grande história na comunidade. Opa, licença, boa noite. Boa noite. Beleza? Prazer, Henrique. Tudo bem? E aí, tudo bom? Esse é o que eu te falei, Maxwell. Boa noite. Pelo, mano, boa noite. Rodrigo, Maxwell Rodrigo, esse é o que eu te falei que é o famoso incorporador de almas aqui do Vidigal. Então, você viu aí que... Esse é o Rodrigo, parceiro dele. Você viu aí que estão... Felipe falou que você incorpora as almas aí, né, do Vidigal, que ele entendeu um pouco melhor disso daí, cara. Porque a macumba ela não faz mal. Ela faz bem, as entidades existem, porque até a macumba diz que é acima de Deus ninguém. A gente tem que tomar conta do nosso espiritual. Até mesmo você confiando em Deus, a macumba também confia em Deus. Porque a macumba, ela fala que é acima de Deus ninguém. Exu, Zé Pilita, Maria Navalha, Tranca-Rua. Então o Ogum, ele é guerreiro valente. Ele cuida da gente e sofre demais, né? Todas essas entidades se incorporam? Ele nunca vai te abandonar. Todas elas? Todas. A minha história foi de pai para filho, né? Seu pai era macumbeiro? Meu pai era macumbeiro, mesa branca, só faltava ser bruxo, né, velho? Agora era bravo. Eu sempre respeitei, né? Que isso aí se respeita, aí não se brinca, que as entidades existem de verdade. Nós não estamos aqui para discriminar ninguém, então eu vivi dentro disso. Eu mesmo procurando outro lado, eu tenho que tomar conta disso. Pra onde você for, você não anda sozinho, tem alguém te ajudando. Tem certas coisas que as pessoas falam, macumba faz mal, não faz o bem. As pessoas que procuram fazer mal pros outros. Então, por onde nós anda, tem uma entidade nos acompanhando. Você fumou um cigarro, já tem uma entidade te acompanhando. Você bebeu, também tem. Então, assim, tudo funciona assim. Se mexer contigo, vai mexer com alguém que está te acompanhando, que é a nossa vida espiritual. Que é assim, funciona assim. A minha vida sempre foi assim. Aí você pergunta quem sou eu. Eu não sei te responder, mas a entidade pode te responder. O que você acha que a espiritualidade, né, a nossa macumba amada, transformou na sua vida? Ela só fez o bem para mim, né? Mas teve coisas difíceis que eu tive que fazer para permanecer vivo, porque as entidades já avisam o que vai acontecer. Você tem que se reservar e tomar uma atitude para você permanecer vivo. Você precisa matar um leão por dia, né? Sim. Você tem que pegar o dragão. Então, às vezes, eu não sei direito quem eu sou, mas a entidade me acompanha de verdade. E a espiritualidade, né? Os seus guias, os seus mentores, já te livraram de perigo de morte, por exemplo? Várias vezes. Não era nem para mim estar vivo. Qual o perigo de morte? O perigo é guerra, se envolver em certa situação onde eu estou botando minha vida em risco. E eu saí vivo porque a entidade que estava comigo estava me guardando.
Papai falou que eu posso viajar para todos os cantos, tem que tomar conta do que ele deixou. Eu acho que meu pai era um cara que era bruxo, cara. Que eu fazia na rua, eu não podia entrar em casa, eu tinha que tomar um banho. Pesadão. Muito pesado, então... Você conheceu o pai dele? Conheceu. Conheci. Gente boa. Então aqui é um lugar que é muito respeitado. Às vezes as pessoas fazem coisa aqui dentro, mas não sabe que aqui é cercado de entidade. Aqui tem macumbeiro, tem pai de santo, mãe de santo, então nós temos que respeitar que as entidades existem de verdade. E muitos que pensam que a entidade é pro mal, não é pro mal não. Não. Pra entidade vir na terra, tem que pedir. Papai falou pra mim que eu ia ficar tranquilo dentro de casa. Não precisa mexer em nada, só toma conta do que eu tô te deixando. Entendeu? Então as coisas funcionam desse jeito. E você, a espiritualidade já te livrou de algum perigo de morte que você pode contar pra gente? Muitos. Você só não pode ficar devendo a tua identidade. Se você prometeu, paga. Porque se você prometeu, você se torna a ter uma dívida com ele. E ele vai te cobrar. Você tá num lugar e você daqui a pouco você acordar em outro lugar e falar o que eu fiz, como é que eu cheguei. Aí os outros na rua falam assim, tu tava na te levou pra casa, como é que tu chegou? E você não sabe. Ô Suel, você poderia contar... E ainda de moto. Você poderia contar o que a sua espiritualidade te livrou de vida, da parte negativa na época que você era do mundo, de algumas das situações? Quando eu comecei a tirar a vida. Quando você tira uma vida de uma pessoa, você não se torna a mesma pessoa. Então você tem que ter uma proteção muito forte. Para você ficar vivo, você tem que fazer alguma coisa. Quando eu tirei a primeira vida na minha caminhada, papai já sabia, entendeu? Então ali eu sabia que eu tinha uma proteção forte, eu não me envolvi profundamente. Mas quando você tira a vida de alguém, você não se torna a mesma pessoa. E não só foi uma vida, foi muitas. Então não era nem para mim estar aqui, eu creio que as entidades me acompanham de verdade. Qual a história mais macabra que era para você estar morto? A macabra foi quando eu comecei a mexer, quando eu virei açougueiro. Né? Eu tive que pegar um corpo, desfilar ele todo, mas eu posso falar com ele, não era a mesma pessoa. Aonde não tem corpo, não tem crime. Então eu entrei para uma situação mais pesada. Fui resolver uma coisa que virou uma bola de neve. Eu achava que ia resolver aquele problema e ia sair. Eu me tornei esse tipo de pessoa quando eu perdi meu irmão, o Diego. Mas qual o problema? Porque é a covardia, né, cara? Tipo assim, um moleque puro, novo. Papai falava para ele não ir, ele foi. Eu fiquei, morreu, tá descansando. Porque a covardia é o que mais nós temos que ter medo de quem tá vivo. Quem tá morto não vai fazer nada contigo. Tem pessoas, às vezes, que tá parado do seu lado pela oportunidade de ser oportunista na situação com a qual você se encontra. Mas ele não sabe quem tá te acompanhando. Aonde você entra, tem pessoas que não podem entrar. A entidade não permite. Não, mas essa história que você se livrou da morte quando foi a maior, a história mais sinistra. Morte todos os dias. Mas qual que foi essa história? Você falou que como começou a trabalhar no açougue e como que concluiu essa história? Alguém tentou te matar? No açougue do tráfico, assim, eu comecei a trabalhar uma história com 15 anos de idade. Eu com 9 meses de nascido eu fui abandonado. Eu não conheço nem minha mãe biológica nem meu pai. Meu pai e minha mãe foi o Reginaldo. Veio lá de Pernambuco. Deixou de viver a vida dele para criar 5, entendeu? O papai nunca me ensinou esses caminhos errados. Então o papai mexia já nessas coisas, né? Não tinha um entendimento. Mas sempre respeitei o que ele fazia, nunca me envolvi. Então quando eu comecei a entrar nesse problema, porque quem descansa está descansando. O problema que você diz é o tráfico. Você nunca vai trazer aquela vida da pessoa de volta. Por mais que você esteja revolta. Mas você é uma pessoa que tem que resolver um problema. E só eu podia. Você resolvia o problema dentro do tráfico. Isso aí, eu era o cara que era o Mortal Kombat. Eu ia lá e tinha que resolver e ponto, acabou. Eu tinha que trazer alguma solução. Você se arrepende? Não, porque tudo que eu fiz foi tudo certinho e toda a missão foi concluída. E se precisar de novo, eu volto de novo. É assim, às vezes nós temos que recuar para pensar e analisar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Quem te deu força para sobreviver nesse mundo e conseguir fazer tudo isso foi a sua espiritualidade? Foi, não, primeiramente Deus e segundo das entidades. Qual a primeira espiritualidade, qual a primeira entidade que apareceu na sua vida? Ogum, ele está comigo todo instante. Teve alguma situação que vocês passaram, por exemplo, de vida ou morte, ou vocês... Passamos.
dá pra contar? Porque tem muita coisa que às vezes não pode pôr, não sei, vocês escolhem. A coisa aí. que eu tô te falando é real, né? Porque É igual ele falou, a covardia da vida, a gente já viveu. você pode postar uma coisa que é real, eu não sei como é que a mídia vai te trazer o retorno, mas tudo que eu tô passando na minha vida hoje em dia é um livro aberto. Então eu não devo mais nada à justiça, o que eu tive de fazer eu já fiz. Tipo assim, se fosse pra fazer de novo eu faria, mas eu luto por isso aqui. Ter que viajar pra certos lugares que eu não conheço, porque a casa dos outros nós temos que pisar em ovo. Vou te falar uma coisa muito séria, nunca promete nada pra entidade, se você vai ter uma dívida com ela. Se você não poder, você não faz dívida com ela. Qual entidade que pediu, ou qual entidade que você acha que mais te direcionou a sair da vida errada? Pra mim sair, Isso. foi o Zé Pilintra e o Chucaveira. Sério? Sério. As pessoas associam muito o Zé Pilintra, malandragem ruim. Como que eles fizeram não é isso? ruim, ele cuida. O cara é brabo, ele cuida. Ele cuida. Como que ele te direcionou a sair da vida errada? Porque ele falou que já tá bom pra mim, vai descansar um pouco, cuidar do que é seu. Acabou, tá bom. Ele me contou tudo o que ia acontecer e tá acontecendo, viu? Teve pessoas que fizeram maldade pra mim, foram na Umbanda, e amba fazer as coisas, mas não sabia que eu acompanho 7 entidades comigo. Várias vezes eu corro pra poder ir lá pra casa de Jesus, né? Me recuperar e não dá certo, só dá certo lá em casa. Então tem que cuidar do que o papai deixou. É de pai pra filho. Então tudo que acontece na sua vida, você pode falar que foi graças a seu Zé Pilintra? Primeiramente Deus, né? E segundo as entidades. E você teve alguma situação que você precisou, sei lá, de vida? Você só sobreviveu por causa da espiritualidade? Muitas merdas que eu fiz, eu já passei, sim. Na realidade, de verdade. Você pode falar ou É aí? igual. Tipo, você tá ali, daqui a pouco você sentiu alguma coisa ruim, você não sabe como é que você saiu dali, Isso. quem te puxou dali, aí os outros falam assim, o cara tá doidão, aí você sentiu, antes de ficar doidão, tu já sentiu uma coisa ruim, daqui a pouco tu sumiu dali, aí você sentia aquela coisa ruim por dentro, depois você chegar no lugar onde você tem que chegar. E no outro dia você não lembra de Igual nada. ele falou, quando você faz uma dívida não com lembro de ele, você nada. tem que pagar. Dia- Tipo, eu não prometi nada, mas ele me tirou. E o que ele me tirou, eu tenho que dar alguma coisa pra ele, tenho que agradecer ele. Agradecendo a ele, mas primeiramente a Deus, que sem Deus ninguém desce na terra, não tem permissão de nada. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu que te conheço muito tempo do morro, a gente já tem essa liberdade, amizade. Eu vejo que sempre tem uma voz que te acompanha, que vira e mexe, ela não consegue se controlar e Ela vem do nada. ela dá conselho para as pessoas, ela fala alguma coisa. E avisa. Eu gostaria de saber se você conseguiria mostrar essa voz pra gente e dizer quem que ela é, porque isso é um mistério pra muita gente, né? Não sei se você poderia. Agora eu não posso. Mas Calma. Fica tranquilo. Deixa papai falar alguma coisa. Negócio é muito sério. Você que é espiritualizado, você que conhece as energias do Vidigal. Aqui foi um lugar onde teve muitas mortes, né? Você vê ou sente essas almas perambulando pelo Vidigal afora? Na minha casa você dorme, você vê gente correndo. Não vê, quando tu abre a porta, tu não vê nada. Eu sei que alguém está tomando conta de mim. Torneira, cai água sozinha na torneira, o chuveiro tá fechado caindo água, como é que é isso? tem muito deles enterrado. Aqui era um centro de umbanda do Zé Aris, Cabo Silva, ele fazia matança de animais. Então nós sempre respeitamos isso aí, é um lugar muito protegido. Aê, seu Zé, como vai, como passou? Aê, seu Zé, como vai, como passou? Avisa a rapaziada, é Maria Navalha que chegou. Avisa a rapaziada, é Maria Navalha que chegou. Só nós de mulher, só nós de homem. Prazer conhecer. Obrigado aí também por abrir aí o papo com vocês e agradeço também os dois pela oportunidade de estar gravando aí a vida, as histórias de vocês, enfim.